Você tem um filme preferido, uma produção brasileira que você fala, puxa, essa aqui eu gostei. Porque como eu li a sua crítica de editor aqui, eu sabia que você tinha achado um filme mediano. Tem algum filme que você fala, pô, esse aqui é bom? O cinema brasileiro atual eu acho muito problemático. Antes de dizer qual que é, eu tenho que apresentar uma teoria, uma visão que eu tenho para poder responder a essa pergunta. Pessoal, se você chegou aqui agora, saiba que isso aqui não é um corte. Não? Não é um corte, é um conteúdo inédito. Exclusivo. Então, se você entrar no nosso canal, você vai perceber que os nossos vídeos são divididos em 3 partes. E essa que você está aqui agora é uma delas. Então, confere lá. Você gostou? Gostei. A gente estava treinando aqui. Achei que você ia falar em inglês. Não combinou falar em inglês? Em 3 My partes. friends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parte 1, parte 2. Parte 3. Então, se você entrar no nosso canal, você vai ver muitas coisas que falamos também do mundo, dos assuntos que estão por aqui. É isso. Em resumo, chegou nesse vídeo, tem outro vídeo que é um começo, um outro vídeo que é o final. Procure dentro do canal as nossas conversas completas de todos os temas. Fechou? Fechado. Bora lá. Ó, segunda parte começa a partir de agora. Uhum. A gente adapta a nossa ideia aqui de segunda parte para falar sobre a Fernanda Torres, que eu acho que a gente vai conseguir ter muito assunto também para tratar sobre isso, né? Antes, abrindo um rápido parênteses, vamos para nossa primeira interação, que não deu tempo de fazer na primeira parte. Se você, por acaso, chegou a esse vídeo agora, não é um corte da entrevista. Exatamente. Né? É a continuação da entrevista. O nosso Miguel Forlin, nosso convidado, crítico de cinema, tá fazendo agora o seu primeiro longa-metragem também. Né? Ele já deu toda a opinião dele a respeito de Ainda Estou Aqui, fez uma comparação muito legal, né, com Zona de Interesse, que tá na nossa listinha pra gente assistir. Certeza, eu já queria assistir. Depois do que você falou, Miguel, mais ainda. Então, eu fui uma espécie de água no chope em relação a Ainda Estou Aqui. Toda essa euforia, chega o cara e fala, olha... Não é tudo isso. Eu entendo, vou ser odiado, ok. Mas pensem assim, para quem não viu ainda Zona de Interesse, eu recomendei também muito bom, que você falou que é uma obra-prima. É. Então, antes da gente falar da atuação da Fernanda Torres, eu acho que essa segunda parte vai ser mais dedicada para isso agora, vamos só trazer aqui, sempre tem uma pergunta. Se você assistir, você vai ver que entrou uma edição aí que é coisa assim. É uma obra-prima também a edição que o Cezinha faz. Esse quadro nosso se chama Quebrando o Gelo. Então o Cezinha foi lá no meio de uma geleira. Você vai ver na edição. Quebrou o gelo e trouxe uma pergunta lá das profundezas, né? Aqui, ó, no nosso aqui. Olha aí, ó. E essa pergunta, Miguel, por enquanto isso ainda não acontece, mas para você que está assistindo a gente coloca no nosso Instagram quem são os nossos convidados, e aí a partir da próxima semana, vocês que estão aí vendo a gente, vão escolher essa pergunta do ovo que tá aqui. Então, ó, por enquanto nós pensamos. Por enquanto nós pensamos. Saiu da cabeça de Vinícius Custódio hoje. Então, Miguel, ó... Você contou, se ele não gostar da pergunta, você sabe que fui eu. Ah, não, mas aí você se resolve. Ó, Miguel... na sua opinião, qual o melhor filme produzido no Brasil? Até hoje, assim, você tem um filme preferido, uma produção brasileira que você fala, puxa, essa aqui eu gostei. Porque como eu li a sua crítica de editor aqui, eu sabia que você tinha achado um filme mediano. Tem algum filme que você fala, pô, esse aqui é bom? Brasileiro? Brasileiro, ou vários, assim, o seu preferido? Sem dúvida. Eu sou fã, não do cinema brasileiro atual. Aliás, esse é um dos pontos que fazem com que eu e a atual crítica brasileira tenhamos discordâncias, né? Perdão. O cinema brasileiro atual eu acho muito problemático. No entanto, nós tivemos um período na nossa história, que foi década de 50, década de 60 e década de 70 principalmente, essas 3 décadas, que foi um período muito rico do nosso cinema, que foi o período em que nós tivemos cineastas como o Glauber Rocha, como o Nelson Pereira dos Santos, o Rogério Sganzerla, o Cacá Diegues, inclusive, que faleceu recentemente. Aquele que, para mim, foi o maior cineasta brasileiro de todos os tempos, que é o Walter Hugo Cury. Então, e vários filmes desses cineastas, né? Do Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro... Do Nelson Pereira, Vidas Secas, Rio 40 Graus... Todos esses são filmes que você fala assim, pô, boas produções. Sem dúvida. No entanto, eu tenho uma posição em relação a qual seria o maior filme. Não necessariamente o melhor, no sentido de, apesar de o filme ser majestoso, esse do qual eu vou falar. Mas o maior, no sentido de que foi o mais alto que nós aqui no Brasil chegamos...
Antes de dizer qual que é, eu tenho que apresentar uma teoria, uma visão que eu tenho para poder responder a essa pergunta. Ao longo da história do cinema, alguns países sempre foram protagonistas, não só no sentido de realizarem as melhores produções, mas no sentido de começarem movimentos, de desenvolverem técnicas cinematográficas, de serem importantes para o enriquecimento da linguagem cinematográfica. Quais são esses países? Os Estados Unidos, principalmente, que durante as décadas de 30, 40 e 50, os Estados Unidos foram o país mais... O maior cinema que existiu foi o cinema hollywoodiano nas décadas de 30, 40 e 50. Mas além dos Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Japão, foram países... Esses 5 países são os países que foram protagonistas na história do cinema. E aí nós temos ali uma segunda e uma terceira prateleira, que são cinematografias mais periféricas, né? Que é o caso da cinematografia da Polônia, da cinematografia da República Tcheca, a russa, a gente pode até ver se está na primeira ou na segunda prateleira e tudo, mas o Brasil é uma dessas cinematografias periféricas, que teve a sua importância histórica, principalmente por causa desse período de produções cinematográficas muito boas, né? Só que o que acontece? Esses países mais periféricos, cinematografias mais periféricas, até nos seus melhores filmes, eles costumam ser, de certa maneira, variações ou obras derivativas de coisas que estão acontecendo nos países protagonistas. Então, o nosso cinema novo, que é esse período que eu falei do nosso cinema brasileiro, que tinha o Glauber, o Nelson, que acabou sendo colocado nesse movimento pelo Glauber, o Rogério e tudo. O Walter Hugo Cury não fazia parte. O Walter Hugo Cury tinha um cinema só dele, ele não fazia parte do grupo. Mas esse período é geralmente associado ao cinema novo, né? Que foi o momento mais importante do nosso cinema. No entanto, o cinema novo é um movimento de vanguarda, que a gente pode dizer, inspirado na Nouvelle Vague francesa, que foi o grande movimento do cinema moderno no final dos anos 50, e que inspirou movimentos na República Tcheca, na Polônia, no Japão também, né? Então nós temos essa cinematografia que, por melhor que seja, e eu acho ela muito boa, ela é um tanto derivativa, certo? Sim. Então, para responder qual que é o melhor filme brasileiro, eu acho que é importante a gente encontrar na cinematografia brasileira algo que até então a gente não via em uma outra cinematografia. Foi o que eu comentei antes na parte 1 de originalidade? Pode ser uma originalidade no sentido de apresentar uma inovação ou dentro de um gênero, ou uma inovação de linguagens, uma inovação histórica, ou pode ser uma originalidade no sentido de ter sido algo que o Brasil fez que talvez tenha decorrido diretamente da realidade brasileira e das nossas principais características, e que talvez não tivesse sido feito em outro lugar do mundo, né? Então, dito isso... Você vai revelar o filme? Vou. Você queria falar alguma coisa? Eu te cortei ou não? Não. Pode ir, depois eu falo. Ah, bom. Eu ia contar só uma aproveita passagem pra perguntar aqui. agora, que ele vai falar o filme. Não, eu ia contar só uma passagem, mas depois eu falo. Depois você segura. Depois eu falo. Qual é o filme? Então, só que antes eu vou até aproveitar o Ele é bom no roteiro. Ele é no bom. suspense, vai levando. No entanto, antes eu vou falar porque foi até algo que eu comentei recentemente, porque eu escrevi um texto sobre isso. Fala-se muito do cinema argentino de hoje, né? E, olha, o cinema argentino, ao longo de toda a sua história, eu vejo muita gente falando que o cinema argentino é muito mais importante e melhor do que o cinema brasileiro e tudo. É o seguinte, se você pegar o auge do cinema argentino, que é hoje praticamente, e comparar com o auge do cinema brasileiro, não tem comparação. O cinema brasileiro é de 10-0. Né? E, no entanto, saiu um filme recentemente do cinema argentino que, para mim, é o maior filme argentino realizado. O filme é de 2022 ou 2023. Né? Recente pra caramba. Inclusive está disponível, a Amazon Prime e tudo, para quem quiser ver. É um filme com mais de 4 horas de duração, só que é criado a partir de um mistério. Né? E o filme é borgiano por essência, ou seja, puro Jorge Luiz Borges. Né? Que é o patrono da literatura argentina, de certa maneira, né? A figura central da literatura argentina, que chama Trenquilolquen. E por que eu considerei esse filme o melhor filme argentino já realizado? Por essa mesma razão.
porque a cinematografia argentina também é periférica, assim como a brasileira. Embora inferior à brasileira, ela também é periférica. Mas agora, feita essa digressão e esses parênteses, chegou o momento de revelar qual que é, para mim, o maior filme brasileiro. Rufem os tambores. O editor vai botar. Para mim, o maior filme brasileiro é Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco. Pichote? Eu vi uns cortes na faculdade desse filme. Eu não conheço. Não, legal. Por essa razão. Vou aqui, vou anotar isso aí, vou ter que ver. Pichote, A Lei do Mais Fraco. A Lei do Mais Fraco. Porque aquele nível de representação social, cultural, econômica e tudo a partir do universo de uma criança, da perspectiva de uma criança, eu não me lembro, eu tenho um conhecimento extenso sobre a história do cinema, eu não me lembro de um filme realizado antes de Pichote que tivesse aquilo. Aquela profundidade, aquela agudeza, aquela riqueza na representação, de novo, na representação de toda uma realidade de um país e uma criança inserida no... Você vai encontrar uma série de ramificações que você encontra essa raiz na história do cinema. Por exemplo, esse realismo você vai encontrar do neorrealismo lá italiano, da década de 40, se você voltar no tempo. Mas a junção de todas as ramificações, mais a abordagem do Hector Babenco, faz com que Pichote seja assim, para mim, o único filme brasileiro, inclusive até hoje, que quando foi lançado não havia absolutamente nada no cinema que havia sido feito daquela maneira, com a junção de todas aquelas coisas, produzindo aquele resultado. Então, se você me perguntar qual que é o maior filme brasileiro, eu te respondo. É Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco, que foi um cineasta genial. O Hector Babenco foi um gênio. E alguns dos grandes filmes do cinema brasileiro, além do maior para mim, né, vieram dele. Por exemplo, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, o Rei da Noite, sem contar o fato dele também ter tido uma carreira internacional. Ele fez Iron Weed com Jack Nicholson e a Meryl Streep. Só isso. Olha, Pichote, A Lei do Mais Fraco, se assim como você não conhecia, agora tem a obrigação de conhecer, sim, tá na Netflix, tá no Globoplay, tá no Amazon Prime, é um filme de 1981. Que é o preferido do nosso Miguel Forlini. Então não tem desculpa para não ver. Para não ver. Não, mas eu ia contar uma passagem, porque para quem já acompanha a gente aqui, sabe que eu fiz um mochilão na Ásia por 4 meses e tal. E eu conheci muitos indianos, né? E, pelo mundo, normalmente o que as pessoas falam quando você é brasileiro? Futebol, Ronaldo, Neymar e tal. E a maioria dos indianos falavam, sabe o quê? City of God, Cidade de Deus. Fez um sucesso absurdo lá, até um ponto lá que eu fui dormir num barco no meio do Vietnã, né? E por um grande acaso da vida tinha um moleque cineasta de Bollywood, que eu não sei também se seria essa parte, a prateleira abaixo igual a gente, né? Lá. E ele falava muito do cinema brasileiro, velho. Ele falava, levo como exemplo Cidade de Deus. Ele falou uns filmes que nem eu conhecia em português. Ele falou muito de Tropa de Elite e tal. Então, me marcou muito isso, assim, que foi muito legal, assim, ver eu sei que não é o seu melhor, mas eu acho que o que furou mais a bolha foram esses, né? Cidade de Deus e Tropa de Elite, né? Então, por exemplo, o Martin Scorsese, o grande cineasta norte-americano, ele acha Pichote também uma obra-prima. Ele gosta muito. Sim, mas é uma coisa mais de nicho. Entendi. Não é um filme que, por exemplo, como Cidade de Deus, quebrou barreiras e fronteiras. Quebrou, mas quebrou, assim, dentro de uma bolha internacional, que é a bolha de cinéfilo, de crítico, de cineasta, mas não do público geral. Isso Pichote. O Cidade de Deus é um filme que chegou a muitas pessoas. Então, quando se fala, por exemplo, se você viaja e você pergunta para alguém, me fala um filme brasileiro, para algum estrangeiro, né? Dificilmente ele vai falar Pichote.
Ele vai falar Cidade de Deus, ele vai falar Tropa de Elite, ele vai falar Central do Brasil, talvez, mais menos, mas principalmente Tropa de Elite e Cidade de Deus. E talvez daqui a alguns anos eles falem Ainda Estou Aqui, por toda a repercussão. Eu acho que sim, por causa de toda essa repercussão, por causa de todo o fenômeno cultural. Né? Agora, no caso específico da Índia, se você já tiver a oportunidade de ver cinema indiano... O Bollywood, né? Nem tanto o aspecto mais escapista de Bollywood, porque Bollywood tem uma manifestação muito hollywoodiana, no sentido de a gente entrega obras para as pessoas irem no cinema, esquecerem da vida durante 2 horas e voltarem para casa, né? Que é o escapismo, aquele papo de desligar o cérebro, né? Agora, tem uma faceta do cinema indiano, que é uma faceta próxima do cinema brasileiro, que é o retrato da miséria, que é o retrato da pobreza. A Índia é um país também com muito dinheiro e tudo, mas tem uma desigualdade gigantesca, né? Uma sociedade de castas e tudo. E, aliás, sobre Pichote é curioso, porque ao mesmo tempo que Pichote é, para mim, o ponto mais alto do cinema brasileiro, o Pichote deu início a uma coisa que se tornou uma tendência do cinema brasileiro, que é esse retrato mais cru e realista da nossa miséria. Virou um problema em que sentido? Sentido de que deixou de ser apenas uma das facetas do nosso cinema para se tornar basicamente o nosso cinema. Meio que totalizou. Monopolizou o assunto, o tema abordado. Monopolizou. E aí entra um problema para mim que é também uma questão de que é um aspecto mais de explorar e de aproveitar, porque você pega, por exemplo, um rapaz no Vietnã, um rapaz na Índia, numa realidade muito pobre, numa realidade muito difícil, aí ele vê um filme como Cidade de Deus e ele fala, pô, olha... Não é só aqui, né? Por exemplo, não é só aqui, essa realidade está no Brasil também, mas conseguiram fazer um filme sobre essa realidade e tudo, né? Só que aí você vai ver os bastidores de Cidade de Deus, ou seja, não foi um filme feito... Guerrilha. Exato. Não foi um filme feito de dentro, mas foi um filme feito de fora, foi um olhar de fora sobre... Né, teve toda uma estrutura para realizar aquilo. Tropa de Elite também, embora a Tropa de Elite seja diferente, porque, embora mostre a realidade das favelas do Rio de Janeiro, faz a partir da perspectiva de um sargento do BOPE, né, e não de membros da favela, né? Mas é aquilo, por exemplo, o cinema do cinema novo, olha que curioso, mostrava muito menos... por exemplo, não pegava tanto essa questão da miséria, mostrava assim a seca, as nossas dificuldades e tudo, mas era um cinema muito mais de guerrilha, era um cinema nesse sentido, pensando em meios de produção, que era um cinema muito mais inspirador. Você olhava e falava, pô, olha o filme que foi feito com pouco dinheiro e com pouca estrutura e pouco equipamento. Você olha Cidade de Deus, para quem tá longe, fala, olha, o filme concorreu ao Oscar e tudo, e papapá. E, bem... O filme foi feito com uma boa estrutura, por assim dizer. E aí eu acho que entra um aspecto mercadológico, que é o Brasil começou a explorar dentro de uma linguagem mais comercial e até publicitária, porque Cidade de Deus é um filme de linguagem publicitária. Você que fez publicidade, né? Sim. Aquilo ali é linguagem de videoclipe, de propaganda, muito menos do que de cinema. O Brasil começou a explorar mercadologicamente a nossa miséria como um produto de exportação, produto de premiação e tudo. Que é o que acontece um pouco com Ainda Estou Aqui também. Ainda Estou Aqui é um filme que traz um aspecto mercadológico, um aspecto de internacionalização, de produção internacionalização, de uma das nossas tragédias também. Olha, Miguel, você trouxe aqui o gancho perfeito
relembrando, ainda estou aqui, que foi o tema da nossa primeira Eu parte. fiz de propósito. Eu falei, O cara é bom de roteiro. Uhum. Pra nossa terceira parte. Aí você fala, pô, mas eu assisti essa segunda. Vocês falaram que ia ser sobre Fernanda Torres. Não, foi uma análise a respeito do cinema brasileiro, né? A visão do Miguel Forlin, que é muito legal te ouvir, Miguel. Você constrói muito bem as suas narrativas, a forma como você defende aquilo que você pensa. Obrigado. E Fernanda Torres, né? Fernanda Torres. E a Fernanda Montenegro também, que aparece no filme Ainda Estou Aqui. Mas a parte central, né, da nossa última etapa aqui com o Miguel Forlin vai ser Fernanda Torres. Então, para quem assistiu essa segunda, sabe que a gente falou muito mais sobre o cinema brasileiro. E agora, a partir deste momento, vai ser Fernanda Torres. O que a gente fez foi, tinha um roteiro pré-estabelecido. E na segunda parte eu improvisei. Isso! E agora a gente vai falar de Fernanda Torres na sequência.